Amém. Irmãos, nós estamos numa série aqui chamada Eu Quero Conhecer Jesus. E o nosso objetivo aqui é conhecer a pessoa e a obra de Jesus. Nos 2 últimos domingos eu preguei lá na igreja em Novo Hamburgo. E domingo passado eu preguei no livro do profeta Ageu, capítulo 1. E hoje eu preguei no capítulo 2. E eu queria fazer uma aplicação para nós aqui hoje, para o nosso contexto aqui de um ponto de pregação, de uma sementinha ainda que está sendo plantada aqui, usando esse mesmo texto que eu usei hoje de manhã. Então, abra a tua Bíblia aí em Ageu. Agora eu quero ver quem é bom de Bíblia aí. Quero ver tu achar Ageu. Volta, acha Mateus e tu volta para trás. É mais fácil, é o antepenúltimo livro da Bíblia. Ageu, ele fica antes de Malaquias e Zacarias. E ele é um dos profetas menores, né? Chamado a categoria dos profetas menores. Não é porque ele era baixinho, é porque o conteúdo do livro, né? São 2 capítulos só, é curtinho. E Ageu, junto com Zacarias e Malaquias, ele profetizou ao povo de Israel depois do exílio na Babilônia. Então, quando o povo retornou do exílio, Ageu profetizou junto com Zacarias e Malaquias. Ageu capítulo 2. Conseguiu aí? Tá difícil. Não, tiraram o Ageu da minha Bíblia. Tem umas Bíblias que não tem. Eu acho que a minha Cadê? é diferente, meu. Ó, tá Aqui, perto, ó, tá aí, ó. Ia ser pior se tivesse achar Sofonias, hein? Sofonias tu não acha nunca. O que está acontecendo aqui? Só para a gente entender o que está acontecendo, o que acontece, né? Eu vou começar para nós aqui, vou começar do capítulo 2, mas o povo de Israel, ele ficou no exílio, ele ficou na Babilônia durante 70 anos, que é o tempo que Deus determinou que eles ficariam naquele lugar. Vocês vão ir para o exílio, não tem como escapar disso, esse é o castigo pela desobediência de vocês, a constante desobediência de vocês, mas o tempo que vocês vão ficar lá é 70 anos. Quando se cumpriram os 70 anos, o Império Babilônico ele foi derrotado pelos persas, né? E aqui, nesse contexto aqui, então já é o rei Dario, né, que eles chamam, ele dá não só um documento, mas ele dá ordens e segurança, dá suprimentos para o povo de Israel voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Então esse era o objetivo dessa turma que voltou, cerca de 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém, junto com Zorobabel, que era o governador, junto com Josué, que é o sumo sacerdote. Eles voltaram para Jerusalém com esse objetivo de reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Durante esses 70 anos que eles estavam na Babilônia, eles adoravam o Senhor, mas de forma improvisada. Eles não tinham mais aquele local que era o Templo de Salomão, né, que foi completamente destruído quando os assírios invadiram Jerusalém. Então, agora eles tinham essa missão. Aí no capítulo 1, eles voltam então com isso para reconstruir o templo. Quando eles começam a obra de reconstrução, os samaritanos vêm para oferecer ajuda. Samaritano é um povo mestiço, que eles chamam, né? Misturado. Eles queriam ajudar na reconstrução do templo. Os judeus negaram a ajuda deles e eles começaram a arrumar encrenca, arrumar treta com o povo judeu, denunciaram e tudo mais. Começou a vir oposição, começou a vir perseguição na obra, até que eles conseguiram que a obra parasse. E essa obra ficou parada por cerca de 16, 17 anos,
sem que eles retomassem a obra da reconstrução do templo. Só que no capítulo 1, se tu ler, tu vai ver que enquanto essa obra ficou parada, eles foram cuidar da vida deles. Eles foram construir suas casas, né? O texto diz que eles construíram... acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto a minha casa, enquanto o meu templo está em ruínas? O Senhor pergunta para o povo, né? Então ele chama a atenção, Deus chama a atenção do povo, o povo ouve a palavra do profeta, ouve a palavra de Deus e obedece. Eles reconhecem que estavam errados, então eles tomam uma posição. Se não me engano, aqui no capítulo 1, verso 12, eles atendem a voz do Senhor e, por meio do profeta Ageu, e eles retomam a obra. E aí chegamos no capítulo 2. Capítulo 2 já é mais ou menos um mês depois do recomeço da obra de novo. E agora o inimigo é outro, né? Como tinha um filme, né? Agora o inimigo é outro. Antes, o inimigo do povo era a indiferença com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Agora, no capítulo 2, é aquilo que eu acho que é talvez um dos maiores inimigos da igreja. E por que eu quis trazer algo para nós aqui? Porque nós somos uma sementinha pequena, simples, poucas pessoas, e essa é uma das armas que o diabo mais usa assim, para minar a igreja, que é o desânimo. O que está acontecendo aqui no capítulo 2 é que os mais antigos que haviam conhecido e visto o templo de Salomão, toda a sua glória, tudo que tinha, a beleza, né, e tudo que foi investido naquele templo, de ouro, prata, pedras preciosas e tudo mais, as pessoas mais antigas que lembravam, que tinham visto o templo de Salomão, eles começaram a chorar quando eles viram que os alicerces do novo templo, porque era um templo bem menor, bem mais simples, eles não tinham todos os recursos que Salomão tinha, então os caras sentaram e começaram a chorar. Não vai ser a mesma coisa. Não vai chegar nem perto do templo que a gente viu. Tanto que o próprio Ageu pergunta para eles aqui no capítulo 2, quem de vocês aqui conheceu a glória do primeiro templo, né? Qual de vocês, acaso esse aqui não é nada perto daquele? Então, eles sentam os mais velhos e começam a chorar, a se lamentar, que não seria mais, essa nova construção, ela não ia chegar nem perto do templo de Salomão. Enquanto eles estavam lamentando, os mais jovens que tinham nascido no cativeiro, que não tinham visto ainda não tinham visto o templo de Salomão, eles estavam entusiasmados, eles estavam empolgados, cara, vai começar uma obra nova, agora nós vamos ter de novo aqui um lugar onde adorar o Senhor, até agora foi improvisado, mas agora a gente vai começar a reconstruir um lugar onde nós vamos ter, onde fazer os nossos sacrifícios, cultuar o Senhor, trazer a nossa família. Eles estavam empolgados, só que esse desânimo dos mais velhos, ele começou a afetar os outros, né? E aí, novamente, o Senhor fala por meio do profeta Ageu. E para nós aqui hoje, eu queria, dentro daquilo que nós estamos falando já há mais tempo aqui, dentro dessa série sobre Jesus, eu queria falar hoje sobre Jesus como a verdadeira glória da igreja. Hoje de manhã, lá na Soma, eu falei, Jesus, quando Deus anima um povo que foi despertado, né? O primeiro sermão foi Deus desperta uma igreja indiferente, e hoje foi Deus anima o povo. Então, para nós aqui, eu queria trazer essa verdade que nós temos aqui no nosso mural, aqui, né? Tudo sobre Jesus. Então, nós estamos começando aqui uma obra devagarinho, simples, com poucos recursos, com pouca mão de obra, num lugar improvisado, e isso tudo pode, com o passar do tempo, trazer desânimo para nós, porque nós aqui todos viemos de uma igreja, de uma outra igreja, já conhecemos outras igrejas, vemos na cidade igrejas já muito estruturadas, já com toda uma gama de ministérios, tudo funcionando, equipamentos de primeira linha, e com o passar do tempo talvez demore um pouquinho para nós ter tudo isso, e o que vai acontecer é que a gente vai desanimando. Então, é com isso que nós temos que tomar cuidado. A verdadeira glória para nós aqui, do nosso ponto de pregação, da escolta aqui, precisa ser a presença de Jesus, tá? Nós vamos trabalhar, nós vamos investir, nós vamos nos dedicar para que esse lugar ele se amplie, nós
tenhamos que sair e alugar um prédio, quem sabe maior, ter mais cadeiras, mais pessoas, equipamentos melhores e tudo mais. Nós queremos isso. Mas jamais esquecer o que é mais importante para a igreja, que é Jesus. Então, a igreja pode ter poucos recursos, a igreja pode ter uma estrutura improvisada às vezes, poucas pessoas trabalhando aqui, mas se Cristo estiver presente no meio de nós, se toda vez que nós nos reunimos aqui, nesse pouco de pessoas aqui, nós tivermos a certeza, Cristo está no nosso meio, então nós já temos toda a glória que precisa. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Ageu capítulo 2, vamos ler o texto? Nós vamos ler do 1 até o 9. O livro de Ageu ele é separado em cinco mensagens que Deus manda para o povo, né? E essa aqui é a terceira mensagem já no capítulo 2. Diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Tem uma passagem bem conhecida aqui, né? A glória da segunda casa, né? Será maior do que a primeira. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, desse início de caminhada, desse início de trabalho aqui, né? Eu entendo que a grande dificuldade para nós, em qualquer área da nossa vida, não só aqui no início desse trabalho aqui, mas em qualquer área da nossa vida, a grande dificuldade não é tu começar a fazer alguma coisa. Não é tu dar início a um trabalho. A dificuldade nossa é perseverar naquele trabalho e terminar aquilo ali. Esse é o grande problema, que nós muitas vezes começamos empolgado uma coisa e daí começa a vir oposição, começa a vir dificuldade, começa a dar problema e tu dá um tempo, abandona e deixa de lado e vai cuidar da tua vida e vai fazer outra coisa. Então, a grande dificuldade para nós aqui não é necessariamente nós darmos o start aqui, né? Vamos começar a fazer os cultos? Vamos lá, começamos, arrumamos aqui um púlpito, compramos umas tábuas, fizemos um púlpito, arrumamos umas cadeiras, convidamos o pessoal, vamos lá, todo mundo, Isás, tipo Chaves e o Kiko, e vamos começar, vamos fazer, e aí com o passar do tempo, a coisa demora um pouquinho mais daquilo que tu tinha na cabeça. Tu imaginava que no segundo culto já ia ter gente lá fora, né? Com um telão lá, precisando assistir da rua. Ué, não aconteceu, não deu. Então, com o passar do tempo, a gente vai desanimando às vezes. E muitas pessoas, muitos plantadores de igreja, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, já aconteceu muito disso, né? É o estado menos evangelizado do Brasil. É o estado mais ocultista do Brasil. Nós ganhamos da Bahia, né, em demônios. Nós temos muito mais demônios que eles. Então, religiões de matrizes africanas, né, que de matriz africana não tem nada, né? Macumbaria e diabo a quatro, que nem dizia minha mãe. É o que mais nós temos aqui. Nós ganhamos de qualquer estado no Brasil. A África não tem tanta matriz africana. Nem na África tem tanta religião de matriz africana do que aqui. Mas enfim,
Então, é um estado muito difícil de se plantar igrejas e muitos plantadores que vieram de outros estados, nós somos conhecidos em alguns movimentos de plantação de igreja como o estado que mata plantadores, porque muitos caras vêm de fora para plantar a igreja aqui e eles encontram um povo duro de coração aqui. Nós somos um povo muito duro de coração. Tu sobe já para Santa Catarina, tu já vai ver a diferença das igrejas dali. São Paulo, Minas, na Bahia então, nossa, na Bahia no Nordeste tem igrejas, mega igrejas grandes, o povo muito mais aberto ao evangelho. Aqui o povo é muito mais duro. Eu me lembro que lá em Barbacena, né, em Nova Prata, onde eu morava, como era difícil, tinha a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus tem até no Marte, na Lua, tem em tudo quanto é lugar. A Assembleia de Deus e Farmácia São João tem no universo inteiro, na galáxia inteira, né? Tinha Assembleia de Deus e, cara, eu acho que era isso, talvez uma Deus e amor, mas era muito difícil. A Universal nunca vingou lá, assim, uma terra de gringo, assim, mão de vaca, né? O cara vem trazer uma pregação da teologia da prosperidade, né? Mas nunca, né? Não ia para frente o trabalho, né? Qualquer igreja que ia lá, a própria Quadrangular que a gente se converteu, já tinha ido, antes do pastor Gerson, já tinha ido um outro pastor para lá para tentar abrir um trabalho lá, não conseguiu. E foi muito difícil lá, então nós somos um povo duro de coração, assim, é difícil convencer o gaúcho, né, de ele abrir o coração para Cristo. Então, com isso, muitos pregadores, muitos plantadores de igreja, eles acabam abandonando a missão, vão embora, ou não só, eu conheço pastores que não só abandonaram a plantação da igreja, eles abandonaram a fé, inclusive, de tanto que eles foram judiados aqui. Não me judiem, tá? Então toda a igreja, quando ela inicia, todo o plantador, ele sonha, né? Ele sonha com dias melhores, assim. Na nossa cabeça nós temos, coisas que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, né? Mais pessoas, líderes sendo formados na igreja para cuidar do povo, mais pastores sendo formados ali, uma igreja com recursos de investir na educação, tem uma escola nossa onde os professores são cristãos de verdade, não é uma escola cristã que parece um antro de demônio ali, a escola cristã, não sei o quê, mas lá dentro não tem nada de cristão. Então, todos nós sonhamos com isso, né? Cara, nós queremos ter uma escola com uma educação cristã clássica ali dentro, onde as crianças vão aprender matemática usando a Bíblia. Elas vão aprender geografia usando a Bíblia, elas vão aprender história usando a Bíblia, as histórias da Bíblia, matemática. Por que eu preciso aprender matemática olhando para a Bíblia? Porque Deus é um Deus exato. Não existe 2 mais 2 é 5 para Deus. Na cultura 2 mais 2 é o que você quiser que seja. Homem com homem é o que você quiser que seja. Na Bíblia não, na Bíblia 2 mais 2 é 4. Então nós sonhamos com isso, né? Termos uma escola onde os nossos filhos possam ir e saber que lá dentro eles não estão aprendendo porcaria. Nós sonhamos com isso, com mais estrutura, com prédio que possa ter um tatame para nós se quebrar a pau ali, ensinar as crianças, entendeu? Um ambiente onde os nossos filhos possam crescer de forma segura, um lugar onde não existe nenhum risco dos nossos filhos passar por algum tipo de abuso. Enfim, nós queremos isso e nós começamos um trabalho sonhando com isso. E o tempo vai passando, às vezes as coisas demoram muito mais. Então a gente tem que cuidar com o desânimo nessa caminhada aqui. Porque é exatamente isso que aconteceu aqui no texto que nós lemos. 1 mês e pouquinho depois de eles terem começado a obra, bateu o desânimo já nos que tinham visto o Templo de Salomão. Ali, a obra recomeçou, bateu o desânimo e eles começaram a dar uma segurada. E o desânimo é aquela laranja podre que tem lá na tua cestinho de fruta lá, né? Se tu não tirar ela dali e botar fora, vai contaminar todas as frutas, vai apodrecer tudo. Então, nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra o desânimo. Os mais velhos olhavam e diziam, não vai ser como antes. Então,
essa comparação aqui que eles começaram a fazer com o que eles tinham visto no passado, acabou roubando a alegria, o entusiasmo dos mais jovens de continuarem a trabalhar. Então, isso é uma coisa que nós precisamos cuidar, vai estar na nossa aplicação de hoje aqui. Mas já posso adiantar, não compare o nosso trabalho com outra igreja. Ah, mas lá na fulano eles têm isso, têm aquilo. Lá o Kids, eles têm uma salinha que eles podem levar as crianças para lá e não tem um tendel de criança durante o culto. Nós não vamos ser assim, tá, gente? Nós vai ter criançada subindo pelas paredes e é assim, é que nem os cultos dos puritanos era a igreja aqui e do lado do altar e do palco onde o pregador ficava, tinha um ambiente assim que era só as crianças ficavam ali. E diz que era um tendel. Imagina tendel de criança, né? Vai ser assim. Nós teremos, querendo o Senhor, nós teremos um Kids, se o pai quiser levar. Que é o que acontece hoje com a gente ali, que acontece lá em Porto Alegre, na Soma também. Se tu quiser levar teu filho no Kids, tem um Kids lá, mas por que a gente incentiva o culto doméstico em casa? Isso também é uma cultura que nós queremos ter entre nós, o culto doméstico. Por quê? Porque é no culto doméstico que os nossos filhos aprendem que quando alguém abre a Bíblia, ele tem que ficar quieto. Não funcionou ainda, né? Vocês perceberam que não está funcionando ainda. Mas, enfim, mas ele, um dia, não é possível, ele com 20 anos que eles não vão aprender, né? Mas não está funcionando. Mas o Gui e a Maria já estão mais, tenham fé que vai dar certo. Falta aqui os dois guerreiros, tem mais um ali que ainda não começou a se movimentar com toda a destreza ainda, mas me aguardem, pelo que a gente está vendo, assim, o andar da carruagem vai ser a mil também. Mas a ideia é essa, meus irmãos, a ideia é que no culto doméstico a gente já começa a ensinar para os nossos filhos a importância da Escritura. Então, quando a gente senta e alguém abre a Bíblia, eu tenho que ensinar para os meus filhos, agora é hora de ficar quieto porque nós vamos ler a palavra de Deus. Com o tempo, eles vão crescendo, eles vão entendendo, eles chegam no culto, eles veem, alguém abriu a Bíblia ali, não preciso levar eles para o Kids. Né? Esses dias o pastor Mike comentou que uma família lá da escola das crianças, que eles também têm, acho que tem 5 filhos, não lembro agora, foram numa igreja e eles não têm o hábito também de mandar as crianças para o Kids. E as crianças estavam ali, assim, numa agitação e tudo mais, o pregador lá, o cara que estava pregando, pediu para alguém vir ali pegar as crianças. Ô, Dilmar, pega os filhos do Bruno aqui e leva lá pro Kids lá atrás. Como nunca mais volta aqui, né, cara? Então, parece que é um estorvo, né? Parece que a criança tá aqui. Vamos tirar, vamos botar, levar para outro ambiente aqui, né? Pode ter, é bom que você entenda, senão eu não tenho problema nenhum com ter Kids, tá? Pode ter Kids. Que desgraça, já diziam. Pode ter essa linha do Kids, não tem problema nenhum. Mas o pai leva se quiser, né? Então, eu nem sei o que eu estava falando agora, mas entrei no Kids, enfim. Nós teremos o Kids. Teremos ministérios e tudo mais, né? Mas, de novo, o importante aqui, meus irmãos, é que nós, com o passar do tempo, não cedemos ao desânimo. Não começamos a comparar a nossa igreja com a igreja A, a igreja B, a fulana, aqui eu estava antes. Mas o que eu estava antes lá, as paredes eram de ouro. As portas eram de cedro revestido de ouro e tinha um telão de LED lá. Aqui só temos um telão emprestado aqui, torto, né, que eu mexi nele e ele nunca mais voltou ao normal. Não temos... Lá eles têm um som top, aqui nós não temos som, lá eles têm isso. Então, nós temos que evitar esse tipo de coisas. E desde o início nós termos essa consciência de que a coisa mais importante para nós é a presença de Jesus em nosso meio. Essa precisa ser a glória da igreja, né? O desânimo, então, aqui rouba a alegria dos mais jovens que estavam empolgados com esse novo trabalho aqui. E o mesmo pode acontecer com a gente. Daqui a pouco recurso, pouca mão de obra, um monte de coisa para fazer e as coisas vão andando de forma mais lenta, né? Eu falava hoje de manhã na Soma lá, o mesmo número de pessoas que nós temos na igreja hoje é o mesmo número que já saiu da igreja.
Muita gente que chegou lá, que começou lá a plantação com a gente, que veio de Porto Alegre com nós, muito empolgado, estamos juntos, até brinquei, né? Nos abraçamos lá e cantamos amigos para sempre é o que nós iremos ser, né? E, cara, começou a andar, foi passando um ano e talvez estavam empolgados, e certos acharam a Soma vai chegar em Novo Hamburgo, nós vamos explodir ali, né? Vamos ganhar meia cidade, né? Começou a andar, uma igreja pequena exige que todo mundo coloque a mão na obra, todo mundo se empenha, uma hora um está cuidando da rua, daí daqui a pouco tem que arrumar as cadeiras, tem que limpar o chão, tem que abrir o culto, tem que bater o escanteio e cabecear na área. Todo mundo tem que botar a mão na obra. É assim, está iniciando, nós não temos vários ministérios, né? Lá em Porto Alegre, quando a gente saiu de lá, tinha o Ministério de Misericórdia, tinha o Ministério, o pessoal que cuidava da limpeza, tinha o pessoal que cuidava a liderança de GC, tinha vários ministérios na igreja, né? Que cada um fazia uma coisa. Quem era da música, servia na música. Aí nós chegamos aqui na Soma, o cara que abriu o culto, ele tinha que limpar a igreja depois, ele tinha que arrumar as cadeiras, a irmã que fazia o café, ela tinha que ajudar a limpar a igreja. Todo mundo tinha que estar limpando na garagem ali, né? Lembra? Pintar toda a garagem, arrumar tudo, que nem a gente faz aqui. Tinha que arrumar tudo para fazer o culto, terminava o culto, todo mundo tinha que, cada um pegar uma cadeira, pegar um negócio aqui, guardar, porque amanhã tem o pessoal que vai trabalhar aqui. Então, nós não temos ainda esse lugar pronto, que é só nós chegar lá, ou muita gente que é possível, hoje o Bruno vai sentar, vai descansar, porque tem outro pessoal que vai fazer o louvor. Então, aos pouquinhos nós vamos chegando nisso. Mas, o que nós não podemos, então, é olhar para trás, olhar para aquilo que nós tínhamos antes, lá mas o templo lá atrás era muito mais legal. Mas o pregador, aquele lá, era muito mais legal. Não precisa muito, né, para ser mais legal, mas enfim. Eu queria, inicialmente, aqui fazer 2 observações do texto, então, não fecha a tua Bíblia, fica aí no texto. A primeira observação é que Deus fala na hora certa. Está no versículo 1 aí, que é normalmente textos que a gente lê e passa reto aí, né? Nem dá muita bola. Isso aqui e genealogia, não vem me dizer que tu para e medita nisso aí que tu não medita. Não minta para mim. Tá? Às vezes tu nem lê. Eu duvido que tu chega que é 1 Crônicas, aqueles 9 capítulos de nome, e tu lê tudo eles. Eu já li. Só que no verso 1 aqui, o texto fala o seguinte: no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Que dia é esse? Esse dia aqui no calendário hebraico é o dia 17 de outubro. É o dia, provavelmente é o último dia da festa dos tabernáculos, que era a festa que o povo judeu comemorava. Eles ficavam uma semana, eles saíam das suas casas, das suas habitações, e eles moravam em tendas. Eles construíam tendas feitas com folhas de palmeiras, com folhas de árvores, e eles moravam durante uma semana, durante essa festa, eles moravam em tendas para lembrar o tempo que eles saíram do Egito, a peregrinação deles no deserto. Então essa festa ela tinha como objetivo lembrar o povo da época que eles caminharam no deserto e foram sustentados por Deus ali, da provisão de Deus. Eles comemoravam as colheitas, o fim das colheitas, e tinha esse objetivo a festa. Então Deus traz uma palavra justamente na semana que eles comemoravam essa festa aqui, para lembrar a eles quem é que sustentava eles. Aqueles caras estavam parados olhando para aquele alicerce mais inferior do que o templo de Salomão. Eles olhavam, pegavam a carteira, abriam a carteira assim, não vai ter dinheiro para fazer um templo que nem era antes, não vai dar, não tem recurso, não tem como. E Deus vem e traz uma palavra exatamente naquela semana onde eles estavam lembrando, o povo judeu lembrava disso. Nós peregrinamos no deserto durante 40 anos, e durante esses 40 anos nunca faltou alimento, nunca faltou água, nunca faltou a roupa. Deus nos protegeu de inimigos externos, internos, Deus nos guardou durante 40 anos. Será que esse Deus mudou? Será que Ele não consegue mais sustentar a gente? Será que Ele não consegue mais prover para nós terminar essa obra aqui? Então, Deus sempre manda uma palavra na hora certa para o seu povo.
A palavra de Deus, Deus não lança uma palavra aleatória, de qualquer jeito, e quem pegar, pegou. Não, essa palavra, no 2º ano do reinado de Dario, no 2º mês, no 21º dia do mês, esse dia aqui era o dia, provavelmente o último dia da festa já, terminando a festa, o Senhor lembra eles. Quem é que proveu para vocês durante 40 anos no deserto? Quem sustentou vocês? Então, em primeiro lugar, Deus fala com o seu povo na hora certa. Uma segunda observação aqui do texto, no verso 2 agora, diz assim, o profeta fala, então, fale a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao remanescente do povo. Deus fortalece, Deus anima aqui primeiro a liderança do povo. Zorobabel era o governador do povo, e Josué era o sumo sacerdote. Fale a Zorobabel, fale a Josué e depois fale ao povo. Deus anima aqui primeiro o governador, Deus anima primeiro o sumo sacerdote, Deus anima primeiro quem está à frente do trabalho, a liderança. Por quê? Porque se eu chegar aqui desmotivado para vocês, logo, logo vocês também abandonam a missão. Se a gente que está aqui ombreando esse trabalho aqui, nós desanimarmos, logo todo mundo vai ser contaminado com isso. Se eu, como pastor da minha casa, eu desanimar e começar a me lamentar, a mostrar para minha esposa, para os meus filhos que realmente a coisa está feia e que não tem mais jeito, que não tem por que a gente se dedicar, não tem por que a gente ser fiel, não tem por que a gente seguir o Senhor, logo toda a minha casa vai ser contaminada. Então, a palavra do Senhor vem na hora certa e ela vem, em primeiro lugar, para quem está na frente de um trabalho, para quem está na frente de uma missão. Falando do nosso contexto aqui, na frente desse trabalho aqui, vem a liderança, vem a quem está na frente, mas falando do contexto da minha casa, da tua casa, você, meu irmão, Deus quer te animar para que você permaneça fiel, crendo que Ele provê todas as coisas. Você é o pastor da tua casa, é o responsável por manter o ânimo dentro da tua casa, manter a fé viva, a chama do evangelho viva dentro da tua casa. Amém? Uma igreja forte, ela começa com líderes fortalecidos. Uma casa, um lar forte, ele começa com um pastor, um homem usado por Deus, cheio do poder de Deus, animado para a missão, animado para cuidar, animado para servir ao Senhor. Aí nós temos aqui no texto 3 ordens que Jesus dá, 3 ordens que Deus dá para a sua igreja. 3 ordens que o Senhor nos dá aqui para o início desse nosso trabalho aqui, dessa nossa sementinha aqui. Verso 4. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes. A primeira ordem que Jesus dá, a primeira ordem que Deus nos dá hoje aqui é sejam fortes. Essa palavra aqui, no original, né, ser forte, ela tem a ideia, ela significa fortalecer, firmar, tornar resistente, perseverar. E essas 2 palavras, sejam fortes, elas eram palavras muito conhecidas no povo judeu. Eu vou ler alguns textos para vocês que eu acredito que quando Deus fala isso para o povo, eles lembraram, obviamente, dessas outras vezes que o Senhor havia falado com eles. Deuteronômio 31:6 diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. 31, verso 7, agora Moisés diz a Josué, né, diante de todo o povo, seja forte e corajoso. Deuteronômio 31, 23, o próprio Deus agora fala para Josué, seja forte, Josué, seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, verso 6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra. Verso de número 7, Josué 1, 7, somente seja forte e muito corajoso. O mais conhecido aqui, o verso 9, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, não se espante, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Repetindo de novo, eu estou com você, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1,18, o povo agora encoraja Josué, tão somente seja forte e corajoso. Mais para frente, 1 Crônicas 22:13, Davi agora encorajando seu filho Salomão, seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. 1 Crônicas 28:20, Davi também agora falando a Salomão novamente,
seja forte e corajoso, mãos à obra, não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Então, são palavras que o povo já conhecia, já tinham ouvido, eles conheciam a história, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham isso muito claro na mente deles. São palavras que Moisés disse para Josué quando ele ficou diante de um grande desafio, né? Liderar o povo de Deus agora para entrar em Canaã e lutar contra povos inimigos. São palavras que o próprio rei Davi, o grande rei Davi, falou para o filho dele antes de construir o templo antigo. Estava muito claro isso na mente desse povo aqui. Ou seja, a obra, meus irmãos, continua sendo difícil, a missão continua sendo algo que para as nossas mãos é algo impossível de realizar, mas Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Nós somos imutáveis, né? O pastor Michael falando hoje de manhã, nós estávamos conversando com o irmão, ele disse, a gente muda, cara, Por isso que nós não podemos dizer assim, eu sou assim e não tem jeito, né? Eu estou passando por dificuldade na minha vida, mas eu sou orgulhoso e eu não quero pedir ajuda, eu não quero pedir... Ô Josué, estamos apertados aqui esse mês, aqui, nós não temos o que comer aqui em casa, mas não adianta, eu sou assim, eu não peço ajuda. O único que pode dizer eu sou, né? Nós tivemos uma série aqui, o único que pode dizer eu sou é Jesus. Eu não sou assim, eu sou hoje uma coisa, mas eu sou outra, né? Nós somos mutáveis, né? Toda hora a gente está mudando. O único que pode dizer isso é Jesus. Então, era muito claro isso. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A missão, meus irmãos, aqui, de plantar uma igreja, de levantar novos líderes, pastores, ter ministérios, quem sabe um dia nós temos um prédio, nós temos tudo que nós sonhamos em ter, será algo muito difícil, não será algo fácil, não será algo rápido que vai acontecer. Nós temos muitos desafios pela frente, mas eu creio que o Deus que nos chamou é o Deus que nos sustenta. O Deus que chamou a gente para a missão é o Deus que nos sustenta, e Ele diz, sejam fortes, eu estou com você. A promessa de Deus aqui para o povo não era de um templo bonito, era da presença dEle. Eu estou com vocês. Então, na plantação de uma igreja, sejam fortes. Na reconstrução, quem sabe, da tua família que tá com problemas, está destruída, seja forte. Na busca diária por uma vida mais santa, mais parecida com Jesus, seja forte. Não desista, persevera. No zelo, na dedicação pela obra de Deus, pela igreja, seja forte diante da oposição que possa vir. Sejam fortes, não desanimem. No meio das tempestades, no meio das crises da nossa vida, sejam fortes, o Senhor diz. Sejam fortes porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja, meus irmãos, ela não avança porque eu sou forte, porque vocês são fortes. A igreja vai avançando porque o Deus que nos ampara é forte. Deus que nos sustenta, Ele é forte. Ela cresce porque é Cristo quem sustenta ela. Quando as nossas forças derem uma fraquejada, quando nós falharmos, Cristo se mantém fiel e firme. Então, em primeiro lugar, sejam fortes. A segunda ordem que Deus dá nesse texto aqui é trabalhem. Ainda no verso 4, ali no finalzinho do verso 4. Sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não nos chama, Jesus não nos chamou para ficarmos sentados assistindo de camarote as coisas acontecerem, entendeu? Nós não fomos chamados para isso. Você não foi chamado para isso. Como alguns dias atrás, um irmão comentou comigo, o que eu quero agora é chegar lá domingo na igreja, sentar, adorar e ir para casa. Bonitão, eu também quero. Eu também queria só chegar lá, tomar meu cafezinho, né? Ouvir um bom louvor, uma boa música, uma boa pregação e que alguém orasse por mim, assim, uma oração forte, depois eu vou embora, cada um por si, Deus por todos. Eu também queria assim, né? Daí seria bom, seria legal. Deus não nos chamou para ficarmos... Ele não está dizendo sejam fortes para que vocês assistam e vejam a coisa acontecer sentado na arquibancada e vendo os outros
entregando, se sacrificando ali. Todos nós fomos chamados a servir. Todos nós fomos chamados a entregar nossa vida, a caminhar, como nós cantamos antes aqui. Por Ele eu estou entregando a minha vida, perdendo tudo com alegria. Será que a gente está fazendo isso mesmo? Perdendo tudo com alegria. Gastando os nossos dias, gastando as nossas preciosas horas de sono, né? Dormindo tarde, acordando cedo, correndo atrás, fazendo isso com alegria. Deus então nos chama a trabalhar. Não espera sentir vontade no teu coração, não sentir no coração. Não espere isso. Continue servindo, continue evangelizando, continue discipulando, continue amando o próximo, continue servindo, continue construindo, continue a obra, continue trabalhando, porque o reino de Deus cresce por meio de gente fiel ao Senhor. Nós temos uma missão, nós temos uma obra, nós vamos concluir ela, nós vamos trabalhar, que a gente possa chegar no final da nossa vida como o apóstolo Paulo, assim, terminei a carreira, completei a fé. O que eu tinha que fazer está feito. Que Deus nos guarde, que Deus me guarde de daqui 1 ano, 2, 3 anos eu abandonar a fé, eu largar tudo e deixar pela metade as coisas. Os servos de Deus devem prosseguir em seu chamado, ainda que não vejam imediatamente os frutos. Tem coisas que talvez nós nem vamos ver, gente. Tem coisas que a gente está semeando hoje aqui, que talvez nós não vamos ver. Daqui 50, 60 anos, os nossos filhos vão estar com os seus filhos e eles vão estar lembrando que a gente começou aqui um dia no estúdio da Bisa, da Bisa Gisele. Meu bisavô começou lá no estúdio, lá minha bisavó era fisioterapeuta. Eles começaram lá um negócio lá, os loucos lá, e hoje estamos aí. Então tem coisas que nós estamos semeando hoje que nós não veremos o resultado dessas sementes plantadas, mas que a gente possa continuar trabalhando, nos empenhando pela obra, pela missão, para o avanço do reino, para a fama de Jesus, não só na nossa cidade, mas que quando nós tivermos uma igreja estabelecida, nós possamos ser uma igreja que plante outras igrejas também, e com isso o reino vai avançando. A terceira ordem que Deus dá para o seu povo ali é: não tenham medo. Verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. O medo faz a obra paralisar, o medo faz a gente paralisar. Tu chega diante de uma ponte assim que eles vão te jogar sem corda, né? Tipo o caso da moça lá. Eu não sei vocês, mas eu nem chego perto de um negócio desse, né? Então, o medo faz com que a obra pare, né? O medo do que vai acontecer. Será que as pessoas vão vir? Se nós fizermos um culto aqui, né? Eu e a Gi, será que vão vir, né? No primeiro culto, né? Vamos convidar um monte de gente, será que não vai ter só nós dois aqui? Nem os parentes não vêm, né? O medo, ele faz com que a gente vai deixando para depois, quem sabe mais para frente. O medo faz a obra parar. A fé, por sua vez, meus irmãos, ela coloca os nossos pés em movimento, ela faz a gente caminhar. Quando nós andamos em fé, nós colocamos o pé e Deus coloca o chão. Eu vi essa frase uma vez de um pastor, que é isso, ele disse: cara, na plantação de igreja é assim, cara, tu bota o pé e Deus coloca o chão. Não tem chão ali, só vai, cara, vai na fé, vai na tua fé, Gideão. Então, o medo ele faz com que a gente pare. O povo aqui tinha muitos motivos para temer, né? Eles tinham a oposição de povos externos ali, os samaritanos, outras pessoas querendo paralisar a obra. Eles tinham poucos recursos, eles não tinham mais toda a riqueza que Salomão tinha, mão de obra era pouca também para construir aquilo ali. Essa comparação que eu falei do início ali, os mais velhos fazendo comparação com o templo de Salomão, e mesmo assim Deus olha para eles e diz: apesar
da oposição, apesar dos poucos recursos, apesar de ter pouca gente aí, apesar de inevitavelmente, uma hora ou outra, a gente vai lembrar do Templo de Salomão, né? O Josué, que era lá da Universal, né? Que ele ia muito lá no Templo de Salomão, lá, aonde? Lá em São Paulo, acho que era. Ele vai lembrar do Templo de Salomão. Apesar de tudo isso, Deus continua dizendo para o seu povo, não tenham medo, não tenham medo. Iniciar uma nova igreja, meus irmãos, iniciar um novo trabalho, é se deparar com medo. Será que vai dar certo? Será que nós vamos ter recurso para manter as coisas? Será que as pessoas que virão, elas virão? Será que as que virão, elas vão permanecer ali com a gente? Ou será que elas vão correr à medida que a coisa for andando e ficar pesado o piano para um lado? Como é que é? Cristo continua dizendo para mim e para você, não tenham medo, não tenham medo. A igreja, meus irmãos, ela nunca dependeu das circunstâncias ou de recursos humanos, ela sempre dependeu da presença de Deus. Então, se nós tivermos isso, nós temos tudo. Se nós tivermos Jesus, tudo o resto que nós venhamos ou possamos ter daqui para frente, recursos estruturais, tudo isso é um plus. O principal para nós aqui é a presença de Cristo no nosso meio, é a presença de Deus. E agora eu quero, o próprio texto nos dá aqui 3 razões do porquê nós devemos nos manter animados, por que nós não devemos nos desanimar, por que nós precisamos ser fortes, por que nós precisamos continuar trabalhando e por que nós não devemos temer. 3 razões que nós encontramos aqui no texto. Em primeiro lugar, é porque Deus está conosco, Cristo está conosco. O meu Espírito, verso de número 5, o meu Espírito habita no meio de vocês. A maior riqueza que eu e você podemos ter, a maior riqueza que a escolta pode ter aqui, nunca será um prédio gigante, um templo de Salomão construído, nunca vai ser o melhor som, nunca vai ser um auditório cheio de pessoas. A nossa maior riqueza é Cristo. A nossa maior riqueza é Jesus em nosso meio. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. Em segundo lugar, por que eu não devo desanimar? Por que eu devo me manter forte? Por que eu devo continuar trabalhando? Porque Cristo governa todas as coisas. Olha o que diz o verso 6 e 7 aí, ó. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Cristo governa todas as coisas. Daqui a pouco eu farei tremer o céu, a terra. Ele governa o reino espiritual, ele governa o reino físico, ele governa as nações, é ele que levanta reis, é ele que derruba reis, é ele que ele já sabe quem é o próximo presidente do nosso país, o que será do nosso país caso o Lula ganhe de novo. Estamos afundados, está tudo perdido, acabou. Não, Cristo está governando todas as coisas, e se a igreja tiver essa certeza no seu coração, é o Senhor. O povo judeu talvez não entendia por que agora nós somos o povo de Deus, nós somos o povo guardado do Senhor, nós somos o povo escolhido de Deus, e ele levanta um império para vir invadir, destruir o templo, destruir completamente a nossa cidade, levar o povo de Deus cativo. Por que isso aconteceu? O próprio Deus responde, vocês me desobedeceram, virá o castigo. E a Babilônia é um instrumento nas minhas mãos, o rei Nabucodonosor é um instrumento nas minhas mãos, mas a hora dele vai chegar também, tanto que chegou. O maior império da época, né? Império Babilônico, destruía todo mundo, invadia as nações mais fortes, vários povos se juntavam para lutar contra eles, eles invadiam, destruíam, queimavam todo mundo, matavam todo mundo. Tem o chefe da guarda deles lá, até falei o nome dele, eu agora me esqueci, um nome desses esquisito assim, da guarda do babilônica, né? Ele fala assim, vocês pensam que o Deus de vocês vai guardar vocês? Olhem para tal nação, quem guardou eles da nossa força, do nosso exército? Vocês pensam que Deus vai fazer alguma coisa com vocês? E Deus diz, Nabucodonosor é um instrumento nas minhas mãos. Ele vai cumprir aquilo que eu chamei ele para cumprir, mas a hora dele vai chegar. Ou seja, o presidente que nós temos hoje no nosso país é um instrumento nas mãos de Deus, para o nosso povo. Puxa vida, Deus.
Podia dar uma aliviada, né? Não precisava pegar tão pesado. Mas a verdade, meus irmãos, é que o nosso país é um povo, é formado por um povo corrupto, né? Um povo que gosta de... Eu estava falando agora há pouco ali, né? O pessoal tinha as casas inundadas, aí ganharam casa do governo, ganharam casa em outro lugar para ir morar, os caras vendiam a casa que eles tinham ganhado, voltavam para o lugar onde estavam, alugavam a casa para... Pô, daí tu reclama reclama do Lula, né? Então, é ele que levanta reis, é ele que tira os reis, é ele que levanta impérios, é ele que derruba impérios. O Império Babilônico não existe mais, o Império Persa que derrubou os babilônicos não existe mais, o Império Romano, que era o grande Império Romano, não existe mais. Grandes líderes mundiais, tanto para o bem quanto para o mal, já passaram, Deus derrubou, levantou outros, e vai ser assim. Ele governa todas as coisas. É Deus que estabelece o seu reino, é Ele que planta igrejas, Ele que é o dono da igreja. Nós não estamos submetidos a mãos humanas, não é nenhum homem que conduz a igreja, que dirige a igreja, é o Senhor. A igreja está nas mãos dele, sempre estiveram na mão do Rei dos Reis. Em terceiro lugar, por que eu devo me manter firme, forte, trabalhando e sem medo? Porque Cristo provê tudo o que a sua obra precisa. Versos 7 e 8. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De quem é o ouro, de quem é a prata, meus irmãos? De quem é? Um de cada vez para não dar briga. Do Senhor. É dele. Minha é a prata, meu é o ouro. Quem chamou eu e você a plantarmos igreja, a servirmos na missão, é quem nos sustenta, é o Senhor. Toda a provisão que a igreja necessita, ela vem do Senhor. Toda a provisão que a igreja precisa, ela vem do Senhor. E ela está no meu bolso e no teu bolso. É Deus que providencia. A minha responsabilidade, meus irmãos, não é produzir o milagre aqui. A minha responsabilidade, a tua responsabilidade aqui é permanecermos fiéis ao Senhor. Milagres é Deus quem faz. Milagres é o Senhor quem faz. Nós temos que nos manter fiéis. Hernando Dias Lopes diz que a obra de Deus nunca carece dos recursos de Deus. Ela carece de servos dispostos. Por quê? Porque os recursos de Deus são incontáveis, eles intermináveis. Não tem um limite de recursos que Deus possa... Bom, agora dá uma segurada que esse mês apertou. Né? Teve várias outras igrejas que eu tive que ajudar agora esse mês, então agora dá uma segurada aí. Não. Ele é uma fonte inesgotável de recursos. O que a obra de Deus precisa e carece são de servos e servas dispostos a trabalhar. Então, nós temos 3 razões para mantermos firmes, sermos fortes, continuar trabalhando e não temer, que é Cristo está conosco, é o que mais é a única coisa que nós precisamos, é a presença de Jesus conosco. Em segundo lugar, a certeza de que Ele está governando todas as coisas, então Ele pode fazer que a gente cresça de maneira explosiva, Ele pode colocar daqui a pouco uma perseguição em nosso país, a ponto de que nós precisamos fazer o nosso culto não mais aqui, que tem esses vidros meio abertos, mas lá dentro da garagem, que é tudo fechado, fazer um túnel embaixo da casa aqui para nós entrar. Ele continua governando sobre todas as coisas. E em terceiro lugar, Ele provê todos os recursos que nós precisamos. Por isso que nós precisamos nos manter firmes, fortes, trabalhando e não temendo, não tendo medo de nos empenhar. Agora no verso 9, meus irmãos, a parte mais importante aqui, a melhor parte do sermão. Jesus é a verdadeira glória da igreja. Aqui é o ápice, né?
O ápice do sermão, agora eu vou falar. Verso 9. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, meus irmãos, nós falamos de construção, de obra, nós falamos de trabalho, de coragem, da presença de Deus com o seu povo, nós falamos do poder, da provisão de Deus, mas tudo isso aqui, todo esse texto aqui, ele aponta para esse versículo 9 aqui. Ele aponta não mais para um prédio, ele aponta para uma pessoa, ele aponta para Jesus. É tudo sobre Jesus. Aqui a pergunta não é a pergunta aqui, como aquele templo que agora estava sendo construído de forma tão simples, como que esse templo, com poucos recursos, com pouca mão de obra, a glória desse templo aqui vai ser maior do que a do templo de Salomão. Como assim? Não faz sentido algum. É porque nesse templo aqui, um dia, o Filho de Deus entraria ali, com 8 dias para ser apresentado. O próprio Deus entrou naquele templo. Essa é a glória do segundo templo. Essa é a glória da segunda casa. Não é tu que se desviou e virou no demônio lá no mundo, e daí tu voltou e agora tu vai vir 2 vezes mais poderoso do que tu era antes. A glória da segunda casa é que o próprio Deus estava dentro dela. Não eram as paredes, meus irmãos, não era a estrutura que eles mais para frente, Herodes embelezou o templo, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era um templo bonito, continuou sendo um templo bonito, colocaram mármore, fizeram uma série de reformas que tornou aquele lugar um ambiente muito lindo, muito bonito para a época, mas não era isso que tornou a glória desse templo maior do que o templo de Salomão. O que tornou a glória desse templo aqui é que um dia, centenas de anos depois, o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou, ele passeou naquele pátio, no pátio daquele templo. Com 8 dias, ele foi apresentado nesse templo. Com 12 anos, adolescente, ele estava ensinando dentro desse templo os caras mais velhos. A glória do segundo templo, a glória da segunda casa era que um dia o próprio Deus encarnado estava ali dentro. Essa é a glória da segunda casa. Essa é a glória do segundo templo. Deus em Jesus estava pisando naquele lugar, ele estava curando pessoas, nunca foi uma glória arquitetônica, né? Nunca foram paredes, nunca foi um prédio, a verdadeira glória entrou caminhando naquele lugar. A verdadeira glória daquele lugar era Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Acontece hoje a mesma coisa, meus irmãos. A glória da igreja, ela não está nas paredes, ela não está nas nossas cadeiras, ela não está nos equipamentos que a gente possa ter, ela não está nos ministérios que a gente possa ter, na iluminação, no número de pessoas que possa ter daqui dentro. A glória da igreja, ela continua sendo Jesus no nosso meio. Então, nós precisamos investir e buscar constantemente essa presença de Jesus no nosso meio. Nós podemos nos reunir aqui, nesse lugar improvisado, nós podemos nos reunir numa garagem, nós podemos nos reunir debaixo de um viaduto. Se a presença de Jesus estiver ali, nós já temos toda a glória necessária. Nós podemos nos reunir também num ambiente gigante, com o melhor som do mundo, com o melhor telão de LED do mundo, com os melhores instrumentos, a melhor banda, um coral, toda a estrutura necessária. E se não tivermos a glória de Cristo ali no meio, só vai ser parede, só vai ser beleza que os nossos olhos veem. A glória desse templo, a glória da igreja é a presença de Jesus em nosso meio. É a presença de Jesus no nosso meio. Então, seja num prédio alugado, seja num lugar simples, se Jesus estiver presente ali, nós temos toda a glória que necessitamos. Nós não estamos construindo apenas uma igreja aqui, meus irmãos. O nosso objetivo aqui é proclamar o nome de Jesus. Nosso objetivo aqui é que todo culto, não importa o texto que a gente lê, não importa se estamos no Antigo Testamento, se estamos no Novo Testamento, tinha um ditado antigamente, né, em Londres, né, que todas as ruas davam para Londres, né? Acho que era uma coisa assim. A Bíblia é exatamente isso.
Nós temos... Alguém perguntou, se não me engano, por Spurgeon, tá? Mas e se acaso um dia tu lê um texto que não aponta diretamente para Jesus? Eu abro um caminho e vou chegar nele. Então, eu aprendi isso com o pastor Jack, com o Michael também. Se vocês prestarem atenção nas pregação do pastor Jack, do Michael, qualquer outro pastor lá da Vintage também, não tem uma pregação deles que eles não falam de Jesus. Sempre, sempre. Pode olhar qualquer pregação. Porque não tem como nós chegarmos para um culto, para aquele que morreu pela igreja, e nós falarmos de tudo quanto é assunto e não, em momento algum, falar do nome dele. Não tem como. Então, a glória da igreja está no nome de Jesus. É esse nome que precisa ser lembrado todo culto. É esse nome que precisa ser adorado todo culto. É nesse nome que nós temos que dar um jeito de... mas o texto não está falando do nome de Jesus aqui, está falando da glória de um templo. Sim, a glória desse templo estava naquele que ia entrar nele dali 500 anos depois. Naquele que ia entrar naquele lugar. Estava apontando para Jesus. E eu falei hoje de manhã, né? Se Ageu escutasse a nossa frase aqui, ele ia concordar comigo. É tudo sobre Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Do início ao fim é sobre Jesus. Nós temos que constantemente lembrar. É tudo sobre Jesus. Foi Jesus que morreu pela sua igreja. Foi Jesus que entregou a vida dele pela igreja. Não fui eu que morri pela igreja. Alguém já morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Cristo ressuscitou pelo seu povo. Cristo está sentado hoje no céu, intercedendo por mim e por você. Eu posso interceder por vocês em oração, orar por vocês, mas quem intercede hoje, que pega as minhas orações e dá uma endireitada nas minhas palavras, é Cristo que está lá intercedendo pelo seu povo. É Cristo que edifica a sua igreja. Foi Jesus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Eu vou estar com vocês até o final. Eu não vou estar com vocês até o final. Vocês não vão estar comigo até o final da minha vida. Todos vocês não. Eu não vou estar com vocês até o final da vida de vocês. Jesus disse que vai estar. Ele tem como fazer isso. Ele pode. Deus prometeu que estaria comigo e contigo até o final. É Jesus que um dia voltará a buscar a sua igreja. Por isso que a nossa confiança, meus irmãos, não está no tamanho da obra. Nós vamos trabalhar, nós vamos sonhar alto, sim, nós queremos, sim, crescer, nós queremos, sim, ter muitas pessoas servindo, nós queremos ver muitas famílias sendo alcançadas por Jesus, nós queremos ver muitos casamentos restaurados, né? Nós, ontem, né, nós estávamos no parque ali e estava conversando, né, com uma amiga nossa, teve a vida destruída por causa de um marido ímpio, que preferiu entregar a vida ao diabo e sacrificar a própria família, um servo do diabo, né? O cara que faz isso, que abandona a esposa com criança, ele é um servo do Satanás. Ele pode estar, parece que está indo numa igreja e vai casar de novo. Que beleza, né? Tamo bem. Eu tô casado com a minha ex-mulher ainda, e agora eu tô indo numa igreja. Agora me endireitei. Eu abandonei a Gia, as crianças, mas agora me endireitei. Eu tô indo numa igreja de novo. Eu larguei minha esposa com os filhos pequenos. Ela tá lá mal das pernas, mas agora eu tô bem. Agora eu tô indo na igreja, agora eu quero fazer as coisas certinho. Né? Que desgraçado, né? Não é de pegar e bater com um gato morto, né? Uma praga dessa. Nós queremos ver casamentos sendo restaurados, nós queremos ver famílias crescendo de forma sadia, nós queremos ver os nossos filhos crescerem amando a igreja, amando o Senhor. Nós queremos ver isso. Nós queremos ver o reino de Deus se espalhando pela nossa cidade e tocando na cultura da nossa cidade. Nós queremos ver, sim, a igreja impactando a cultura da nossa cidade. Nós faremos isso na confiança do Senhor, na confiança de que Jesus conduz a sua igreja e governa todas as coisas. Então, quando Deus encontra um povo desanimado, meus irmãos, Ele não ofereceu para eles um templo novo. Tá bom, eu sei que vocês estão desanimados, a obra lá atrás, a outra foi bem mais legal que essa aqui, então eu mudei de ideia. Agora vai ser um templo grandão para vocês, tá bom? Estão animados agora?
Mudei, agora eu vou mandar os recursos que vocês precisam, vamos fazer um templo igual o Salomão para tu ficar felizinho. Não, Deus anima o seu povo, ele não manda mais dinheiro, ele não manda mais trabalhadores, ele manda a sua presença. Eu estou com vocês. Quando o povo estava desanimado, porque a obra era pequena, eles, eu estou com dó de vocês, eu vou mandar mais um caminhão de areia, mais um pouco de tijolo, vou mandar mais umas 50 mil pessoas para ajudar vocês, dinheiro para vocês construírem e terminarem, fazer um templo bem bonitão. Tá feliz agora, meu filho? Não, ele manda, ele diz, eu estou com vocês. O meu Espírito habita no meio de vocês. É a presença de Deus que muda tudo. Continua sendo assim ainda hoje, meus irmãos. Deus continua fazendo a mesma coisa no nosso meio. Talvez você olhe para a nossa pequena semente aqui, né? Poucas pessoas, poucos recursos, muito trabalho para fazer, muitos sonhos, né? Eu só tinha uma Bíblia e um sonho. Deus continua fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Cristo está no meio de nós? Se a resposta for sim, meus irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos tudo o que precisamos. Temos tudo o que realmente importa. Porque a verdadeira glória da igreja nunca foi o prédio, nunca foi a estrutura, e sim Jesus Cristo. Enquanto Ele estiver conosco, nós vamos continuar sendo fortes. Enquanto Ele estiver conosco, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo isso sem medo algum. Porque no fim das contas, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Para encerrar, meus irmãos, eu queria dar algumas aplicações daquilo que nós estamos aprendendo então aqui. Aprendemos até aqui. Em primeiro lugar, não compare esta igreja com outras. Celebre o que Cristo está fazendo entre nós. Nós temos a tendência, eu falei hoje de manhã, de quando colocar um copo de água com água até a metade, alguns de nós têm a tendência de olhar para o lado vazio do copo. Então tu pergunta para algumas pessoas, o que tu está vendo aqui? Estou vendo um copo com a metade vazia. Outros de nós têm a tendência de olhar um copo meio cheio. Eu acho que eu consigo saciar minha sede com aquela água que tem ali dentro. Outros vão olhar e vão dizer, não dá para saciar, é muito pouca água, não dá. Então, não compare o que nós estamos fazendo aqui com qualquer outra igreja da cidade, com qualquer outra igreja do estado. O desânimo do povo judeu lá, ele nasceu dessa comparação do templo antigo com o que eles estavam construindo agora. Causou desânimo no meio do povo. Eles olhavam então para lá, para antigamente, e desprezavam o que estava sendo feito ali agora. Não conseguiam ver o que Deus já estava fazendo no meio deles. Então, quando nós olhamos para o passado, porque aquilo que nós vivemos antigamente, porque antigamente era assim, porque na minha época de jovem, né, nós tínhamos vigília que ia das 10 da noite às 7 da manhã, lembra? Agora não fazem mais isso, não é mais como antigamente. Cara, olha o que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Olha o que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Olhe para o lado cheio do copo. Não compare a nossa igreja, não compare esse ponto de pregação, esse início aqui com qualquer outra igreja. Celebre aquilo que Deus está fazendo entre nós. Muitos que estavam ali junto, eles estavam felizes, entusiasmados, porque, cara, nós vamos construir um templo novo agora. Vai ser demais, vai ser demais. Então é fácil a gente olhar para igrejas com estruturas bem maiores, mais recursos, mais gente, mais líderes, mais estrutura, tudo grande, tudo bonito e tal, e pensar que nós estamos ficando para trás, né? Não sei não se aqui vai vingar. Deus nos chamou não para competir com outras igrejas, nós estamos aqui para dizer que a gente é melhor do que a igreja A, B ou C e sei lá o quê. Nós estamos aqui para continuar servindo naquilo que Deus já está fazendo em nossa cidade. Então, a pergunta que nós sempre devemos fazer não é se nós somos maiores ou menores, melhores, piores, e sei lá o quê. Cristo está sendo exaltado entre nós? Jesus está sendo pregado entre nós? Se a resposta for sim, meus irmãos, nós já estamos bem na foto. Então, já está legal. Amém? Segundo lugar, valorize mais a presença de Cristo do que a estrutura da igreja. É normal nós sonharmos, né? E vamos sonhar mesmo. No sonho a gente pode se enlouquecer mesmo, né? Não tem. Eu quero um coral com 100 vozes, no mínimo, né?
atrás, e tudo com os roupão assim, aquelas roupão de padre, né? Todo mundo cantando, uns negão cantando black music. Então, tudo bem, né? Vamos sonhar mesmo. Nós temos que sonhar por um espaço melhor, maior, uma estrutura mais adequada. Nós podemos e devemos trabalhar para isso, mas jamais vamos inverter as prioridades aqui para nós, tá? A nossa verdadeira glória é Jesus, novamente. Ela nunca esteve em paredes ou coisa do tipo aqui. Nós podemos nos reunir num lugar simples. Se Jesus estiver entre nós, a gente já tem tudo que precisa. Em terceiro lugar, continue servindo, mesmo quando os resultados parecem pequenos. Às vezes a gente pensa que a coisa vai explodir e é um passinho de cada vez, é bem devagar. Toda a plantação de igreja, meus irmãos, que começa assim, sem uma grande divisão, né? Sem eu quebrar a soma, sem eu quebrar a igreja que eu estava antes e já sair com metade da igreja, com a banda da igreja e tudo mais. Toda a plantação de igreja que ela começa dessa forma, ela demora muito mais. Toda igreja que se propõe, o pastor que se propõe a cuidar de fato das famílias, a se meter na vida dos outros, na vida dos irmãos da igreja, querer saber como é que está a vida do irmão, como é que está a vida do homem, como é que está a vida do casal, como é que está a vida íntima do casal, como é que está a criação dos filhos. Toda igreja que eu conheço que se propõe a fazer isso, ela demora muito mais para encher o salão. Então, se nós nos propormos a fazer isso, nós temos que ter a certeza de que vai demorar mais para nós encher o salão, porque tem muita gente que não quer isso. Eu quero sentar no domingo, adorar e ir embora. O meu casamento deixa que eu cuido. Daí tu descobre depois que o cara estava se loqueando e ir para fora. Então, demora muito mais para que as coisas avancem. Nós vamos ter muito mais trabalho. Às vezes nós semeamos e a gente vai ver o resultado muito lá para frente, ou nem vai ver o resultado ainda, mas Deus continua dizendo para nós, sejam fortes, continuem trabalhando. O reino de Deus cresce muitas vezes de forma silenciosa. A minha responsabilidade, a tua responsabilidade, de novo, não é produzir aqui grandes números, é nos mantermos fiéis. Nos mantermos fiéis. É por isso que a gente se mete na vida dos outros, dos nossos irmãos. É por isso que a gente cobra uns aos outros, às vezes, para estarem no culto, cobra os homens para pastorear a sua casa. Por que nós fazemos isso, meus irmãos? Porque se a minha ideia fosse, ou sei lá, a ideia do pastor Maico, o pastor Maico é muito mais bravo do que eu, né? Corta isso, não fala pra ele. Ele é muito mais bravo do que eu, assim, mas se a ideia dele fosse só plantar uma igreja em Novo Hamburgo e encher o lugar ali para ele ter ele brinca, né, às vezes, assim, não vê a hora dele tá com a Dodge Ram dele lá, a Suna tá com um laque na cabeça, assim, grandão. 2.000 pessoas ali, é fácil fazer isso, é só a gente chegar, de fato, deixar tu vir quando tu quer para a igreja, trazer teu dízimo, tua oferta, deixar ali. Eu não me envolvo nos teus problemas, tu não te mexe na minha vida, cada um cuida da sua vida. Tu ajudando já com o teu dízimo todo mês já tá bom demais. É muito fácil isso. É por isso que tem muitas igrejas que às vezes cresce rápido assim, porque a maioria que está ali dentro, ninguém sabe da vida daquelas pessoas. E nós não queremos ser assim. Nós queremos sim nos envolver, nós queremos sim nos meter na vida de vocês, mas é porque a gente ama a família de vocês, a gente ama vocês. Se eu amo os meus filhos, se eu amo minha esposa, eu tenho que saber como é que ela está. Eu tenho que saber o que eles necessitam, eu tenho que me empenhar nisso. Às vezes, essa demonstração de amor aqui, ela é um pouco incômoda para muitas pessoas, né? E querer saber alguns detalhes, assim, como é que está casamento, como é que está a tua vida com Deus, o que tu está lendo, cara, agora, o que tu está lendo? O que vocês estão lendo aí? Agora eu estou dando uma segurada, não estou lendo nada. Não, nem a Bíblia, né? Então, cara, te alinha que tu vai para o inferno, Satanás. Né? É
É uma demonstração de que nós estamos preocupados de fato com a tua vida, com a tua casa, porque, imagina, nós temos aqui uma igreja que vai crescendo de forma lenta, ainda que seja lenta, mas com famílias fortes, né? Com homens e mulheres fiéis ao Senhor. Cara, não tem. O diabo não aguenta com uma igreja assim. Então, continue servindo mesmo quando os resultados parecem pequenos. Nós fomos chamados a continuar trabalhando, sendo forte, não temer. Quarto lugar, confie que Jesus está dirigindo esta obra. Há muitas coisas, meus irmãos, que eu não consigo controlar, que você não consegue controlar. Nós não controlamos quem chega aqui, quem vem aqui nos visitar, não controlamos quem permanece em nosso meio, nós não controlamos quem decide ir embora e ir para outro lugar. As circunstâncias, né, que nós vivemos constantemente, nós não temos controle sobre isso. Agora, nada disso foge do controle de Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está conduzindo todas as coisas, porque a igreja pertence a Ele. Foi Ele que prometeu: eu edificarei a minha igreja. Não fui eu que disse: eu edificarei a igreja. Jesus disse isso. É Ele que edifica a sua igreja. Então, quando nós olhamos para limitações, o desânimo pode bater na gente aqui. Quando nós olhamos para Cristo, então, ali nós encontramos descanso. Confie que Jesus está dirigindo essa obra. Em quinto lugar, não permita que a falta de recursos diminua a sua confiança em Deus. Não permita que a falta de recursos diminua a tua confiança em Deus. Nós precisamos sim de recursos, nós precisamos sim de mais mão de obras, nós precisamos sim de mais pessoas se juntando a nós, mas nunca podemos pensar que a obra de Deus depende exclusivamente da força do meu braço. Ela depende de Cristo, ela depende da presença do Senhor. O recurso, né? Nós lemos aqui no verso de número 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Os recursos pertencem ao Senhor. Quem chamou essa igreja é o mesmo Deus que prometeu sustentá-la. Então, nosso compromisso, de novo, o meu compromisso e o teu compromisso é sermos generosos com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, fiéis e obedientes ao Senhor. A provisão pertence ao Senhor. Aos poucos a gente vai conquistando, aos poucos a gente vai avançando e Deus vai abençoando a obra. E em sexto e último lugar, mantenha os olhos em Jesus, porque Ele é a verdadeira glória da igreja. Ageu termina apontando para a glória maior que era Cristo, a presença de Jesus no meio do seu povo. Ele é o verdadeiro templo, Ele é o verdadeiro, a presença de Deus. É Jesus que é o altar do sacrifício perfeito, é Jesus que é o próprio sacrifício perfeito, Jesus que é o sacerdote perfeito, é Ele que edifica a sua igreja. Nós não estamos aqui para construir uma denominação famosa, para anunciar o nosso nome, nós estamos aqui para anunciar, proclamar, glorificar o nome do nosso Salvador glorioso, que é Jesus. Nós não queremos que as pessoas saiam daqui impressionadas com o pregador, impressionadas com a nossa música, impressionadas com a nossa estrutura, impressionadas com o nosso kids. Não, nós queremos que as pessoas saiam daqui encantadas com a pessoa de Jesus. É por isso que é tudo sobre Jesus. Enquanto Jesus for o centro da nossa adoração, enquanto Jesus for o centro da nossa pregação, enquanto Jesus for o centro da nossa missão, nós teremos o que realmente importa para nós. Nós adoramos, nós pregamos, nós fazemos missão, nós trabalhamos, nós investimos por causa de Jesus, por causa de Cristo. Meus irmãos, que Deus conceda essa graça para nós e jamais perdermos de vista Cristo, jamais perdermos o Senhor de vista, porque no fim das contas a verdadeira glória, meus irmãos, de novo, não está em estrutura nenhuma, ela está na presença de Jesus, porque é tudo sobre Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, te louvamos porque sabemos que é o Senhor quem nos chama, sabemos que é o Senhor quem edifica a tua igreja, quem sustenta a tua igreja, quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Nós não temos
estrutura, nós não temos capacidades pelas nossas forças humanas, é simplesmente impossível, Deus, nós plantarmos uma igreja, pelo nosso conhecimento, pela força do nosso braço, pelos nossos recursos humanos, nós não temos condições de fazer isso. Mas nós não estamos aqui na força do braço de homem nenhum, nós estamos aqui, Deus, na força do teu braço, por causa da tua presença, por causa do teu Filho Jesus. Nós estamos aqui, Deus, para que o nome de Jesus fique famoso, para que o nome de Jesus seja proclamado, seja adorado, seja buscado, seja pregado, Pai, para que o nome de Jesus alcance os quatro cantos, os becos, as vielas da nossa cidade, Deus, para que o nome de Jesus, que é o único nome que transforma, o nome de Jesus possa alcançar, Deus, aqueles que hoje estão entregues ao diabo, aqueles que hoje estão escravos de vícios, estão afundados no pecado, para que o nome de Jesus, para que o Senhor alcance esses perdidos, Pai, e que de alguma forma o Senhor possa nos usar na nossa simplicidade, na nossa falta de recursos, o Senhor possa nos usar, Senhor, no nosso pouco conhecimento, nas nossas grandes limitações, o Senhor possa nos usar. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Usa-nos, Senhor, para o avanço do Teu reino. Usa, Senhor, cada um de nós, para que a Tua igreja seja estabelecida aqui, Deus, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que mais pessoas possam se juntar a nós, Pai, e que mais pessoas possam se unir, Senhor, para juntos adorarmos, para juntos ouvirmos a Tua palavra, para juntos sermos santificados, transformados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos, Pai, de qualquer dia nós desviarmos os nossos olhos de Ti. Livra-nos, Senhor, de cedermos às tentações do nosso século. Livra-nos, Senhor, de olharmos para outros gramados, para outros deuses e buscarmos outros recursos que não seja o Senhor. Livra-nos, Senhor, de desviarmos os nossos olhos de Ti, Jesus. De Ti, Jesus, que o Senhor seja o centro deste lugar, que o Senhor seja o centro